Olá, fãs de motores e de grandes histórias. Prepare-se porque hoje vamos falar de um tipo de lenda diferente. Não é uma história de sucesso, mas sim a maior história de fracasso que a indústria automotiva já viu. Imagine a seguinte situação. Uma das maiores empresas do mundo gasta uma fortuna, uma quantidade de dinheiro que faria qualquer um desmaiar para criar um carro. Um carro que eles tinham certeza de que seria um sucesso. Eles gastaram bilhões, sim, bilhões. E o que eles ganharam em troca? Um fracasso tão grande que o nome do carro se tornou sinônimo de desastre. O carro era o Edsel. E a pergunta que faremos hoje é: por que a Ford gastou bilhões em um carro que ninguém quis comprar? E mais importante, o que podemos aprender com essa história? Para entender o Edsel, precisamos nos transportar para o coração da América na década de 1950. Era uma época de otimismo, prosperidade e uma fé inabalável no futuro. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, a economia estava bombando e as famílias americanas estavam crescendo e querendo mais. Mais conforto, mais tecnologia, mais status e, claro, mais carros. A indústria automotiva era dominada pelo que eles chamavam de Big Three: a Ford, a Chrysler e o gigante, a General Motors. A General Motors era o rei do pedaço. Sua estratégia era simples e brilhante. Ela tinha uma marca para cada bolso e cada gosto. Tinha a Chevrolet para o trabalhador, a Pontiac e a Oldsmobile para quem queria subir de vida, e a Buick e a Cadillac para quem já tinha chegado ao topo. Era uma escada de sucesso com 4 rodas. A Ford olhava para isso com inveja. Eles tinham o Ford, um carro popular e confiável, e o Lincoln, um carro de luxo. Mas eles tinham um enorme buraco no meio. Um buraco que estava sangrando dinheiro e perdendo clientes para a GM. A Ford desesperadamente queria preencher essa lacuna. A solução? Criar uma nova divisão de carros. Um carro que seria a resposta da Ford para a dominância da GM. Eles chamaram o projeto de E-Car, que significava Experimental Car. E o nome por si só já carregava a promessa de algo novo e emocionante. A Ford não brincou em serviço. Eles lançaram a maior pesquisa de mercado que a indústria já tinha visto. Foram anos de trabalho, com equipes de pesquisadores por todo o país, entrevistando milhares de americanos. Eles queriam saber cada detalhe, a cor favorita, o tipo de acabamento, o que as pessoas esperavam de um carro de classe média alta. Eles não queriam apenas um carro. Eles queriam o carro perfeito, desenhado cientificamente para o público. E o nome? O nome do carro se tornou um capítulo à parte. A Ford não queria um nome qualquer. Eles queriam algo que soasse poderoso, elegante e, acima de tudo, memorável. A equipe de marketing e publicidade da Ford fez uma lista de milhares de nomes possíveis. Eles até contrataram a famosa poeta e intelectual Marianne Moore para sugerir nomes. Ela sugeriu alguns nomes bastante excêntricos, como The Utopian Turtle Top, o topo de tartaruga utópico, e Intelligent Whale, baleia inteligente. Imagina ir para a concessionária e comprar uma baleia inteligente. Felizmente, a Ford decidiu ir por outro caminho. O nome final foi escolhido em homenagem a Edsel Ford, o filho de Henry Ford, que tinha sido um visionário na empresa. O nome parecia ser uma aposta segura, uma homenagem a um grande homem, mas, como veremos, foi o primeiro de muitos erros. A expectativa para o lançamento era um frenesi. A Ford gastou milhões e milhões de dólares em uma campanha de marketing que prometia o carro mais revolucionário da história. As concessionárias da nova marca Edsel foram construídas e decoradas com pompas. O público foi bombardeado com comerciais de TV e anúncios de jornal. O auge da campanha foi um especial de TV luxuoso, estrelado por ninguém menos que Frank Sinatra e Bing Crosby, para apresentar o Edsel ao mundo. A Ford tinha certeza de que o Edsel seria o seu bilhete
dourado, o carro que mudaria o jogo. Mas a realidade, como sempre, tem um senso de humor macabro. Quando o carro finalmente foi revelado, o público ficou chocado. O design, que deveria ser o grande trunfo, foi o primeiro a ser atacado. O Edsel era, para ser educado, uma confusão visual. Tinha um monte de detalhes de design que não combinavam uns com os outros. Mas o principal problema, o elefante na sala, era a grade frontal. A Ford achou que a grade vertical, que parecia um oval no meio, seria o seu símbolo. Em vez disso, foi universalmente ridicularizada. As pessoas comparavam a grade a um colar de cavalo, a um filtro de ar e o mais cruel e infame de todos, a um assento de privada. Um carro que custou bilhões para ser desenvolvido e era o carro do futuro, mas tinha uma grade que parecia um assento de banheiro, e as falhas não pararam no design. O timing do lançamento do Edsel foi, para colocar de forma amena, catastrófico. O ano de 1958 foi marcado por uma forte recessão econômica nos Estados Unidos. A mesma classe média alta que a Ford tinha pesquisado e que deveria estar comprando o Edsel, de repente, estava preocupada com o emprego e o dinheiro. A última coisa que eles queriam era gastar uma pequena fortuna em um carro novo e de uma marca desconhecida. O mercado simplesmente desapareceu. Como se não bastasse, a qualidade do carro era péssima. Os primeiros modelos que saíram das fábricas eram um pesadelo para os mecânicos e para os donos. Painéis se soltando, peças quebrando, e um novo sistema de câmbio com botões no volante que era confuso e quebrava o tempo todo. O carro que prometia ser o auge da engenharia da Ford era, na verdade, uma bagunça mal montada. A promessa de qualidade não foi cumprida, e a reputação do Edsel desceu pelo ralo. Os vendedores nas concessionárias do Edsel, que eram centenas, estavam desesperados. Eles tinham garagens cheias de carros que ninguém queria, com um nome ridículo e um design feio. A Ford tentou de tudo. Eles cortaram os preços, tentaram mudar o marketing, mas era tarde demais. O dano estava feito. O nome Edsel se tornou uma piada, sinônimo de fracasso e de mau gosto. A Ford, depois de uma dolorosa e humilhante tentativa de salvar o carro, jogou a toalha. Em 1960, apenas 2 anos após o seu grande lançamento, a produção do Edsel foi encerrada para sempre. As perdas foram gigantescas. A Ford perdeu 350 milhões de dólares na época, o que, ajustado pela inflação, seria o equivalente a bilhões de dólares hoje. O projeto que deveria ser a coroação da Ford se tornou uma das maiores manchas na história da empresa. Mas a história do Edsel não é apenas uma história de fracasso. É uma lição valiosa. Uma lição sobre a humildade, sobre como o mercado é volátil e sobre como, às vezes, por mais que você pesquise, a opinião das pessoas sobre o design é imprevisível. O Edsel nos ensinou que não dá para forçar um carro na garganta do público. Ele tem que ter uma alma, uma identidade e algo que as pessoas amem. E, ironicamente, hoje em dia, o Edsel se tornou um carro de colecionador. As pessoas pagam uma fortuna por ele, não porque ele era um sucesso, mas exatamente por causa do seu fracasso. Sua história o tornou único e sua raridade o tornou valioso. O carro que ninguém quis, agora é cobiçado. Uma reviravolta digna de um filme. E você, já conhecia a história do Ford Edsel? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe com a gente qual foi a sua parte favorita. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de carros que fizeram história, seja pelo sucesso ou pelo fracasso.